Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Rubens aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar aí de matemática. E o nosso conteúdo de hoje é os números na forma decimal e o cálculo de porcentagens. A gente já falou aí nas nossas aulas anteriores sobre fração, porcentagem e números decimais, como fazer multiplicação, divisão. Então, tudo isso que a gente viu aí nas aulas anteriores, a gente vai ver um pouquinho aqui nessa aula de hoje, aplicando aí em cima do cálculo de porcentagens. Seja bem-vindo ao canal, já vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificação para toda vez que tiver uma nova aula, você seja notificado e não perca nenhum conteúdo. Partindo aqui já para a nossa aula de hoje, nós vamos resolver aqui algumas questões juntos e outras questões eu irei deixar para vocês resolverem aí em casa. O link para o PDF dessas atividades que estão aparecendo aí na tela para você está disponível aí na descrição do vídeo. Já partindo aqui para o nosso conteúdo, a gente vai observar aqui como que a gente vai trabalhar os números na forma decimal e o cálculo de porcentagem. Quando a gente trabalhou porcentagem lá atrás, algumas aulas anteriores, a gente viu que eu consigo transformar uma porcentagem em uma fração, correto? Então, eu posso dizer que 3% aqui é a mesma coisa que 3 sobre 100, ou seja, 3 centésimos, certo? E também vimos algumas aulas anteriores, quando nós começamos a falar sobre números decimais, que nós podemos transformar uma fração em um número decimal, correto? É isso mesmo, né? Lembra lá o que acontece? Quando nós temos aqui uma fração onde o denominador é um número 10, 100, 1000, 10.000, a gente pode transformar esse número em um número decimal, correto? E o que a gente faz para transformar esse número em um número decimal? Nós vamos fazer com que nossa vírgula ande a quantidade de casas relativa à quantidade de zeros. Se eu tenho 2 zeros, isso significa que eu vou colocar o meu 3 aqui e a minha vírgula vai andar 2 casas da direita para a esquerda, correto? E assim eu vou conseguir formar o meu número decimal. Então vamos lá. Se está aqui a vírgula depois do 3, eu passo para frente do 3, eu andei uma casa, correto? Então, eu vou andar mais uma casa. Se eu andei mais uma casa, isso significa que eu preciso colocar um zero aqui, né? E a minha vírgula vai ficar bem aqui. Se eu coloquei uma vírgula aqui, eu vou colocar outro zero aqui após a vírgula, certo? Então, 3%, né, eu posso dizer que 3% é igual a 0,03. Certinho? Entendeu essa lógica? 3% eu vou transformar aqui em uma fração. Essa fração eu posso transformar ela em um número decimal, né? Então, a gente vê que a fração, a porcentagem e os números decimais, eles estão aí correlacionados de uma certa forma, tá bom? Então, aqui a gente tem 3% é igual a 0,03. Vamos fazer aqui com 150% para a gente fixar isso. 150% eu posso escrever aqui na forma de fração 150 sobre 100, né? 150 centésimos, correto? Ok. E essa fração aqui, 150 centésimos, eu posso transformar ela em um número decimal. Eu vou colocar aqui o meu número 150, né? E a minha vírgula que está aqui na frente do zero, ela vai andar 2 casas da direita para a esquerda, certinho? Porque eu tenho 2 zeros aqui nos centésimos. Então, vai andar 1, 2. A minha vírgula vai ficar aqui, então. Então, 150% é a mesma coisa que 1,50 ou 1,5. Então, eu posso dizer que 150% é igual a 1,50, certinho? Beleza. E por que isso aqui é importante, né? Eu saber que eu consigo transformar esse percentual em uma fração e eu consigo transformar essa fração aqui em um número decimal.
Porque a gente vai utilizar isso para fazer aqui os cálculos dos números na forma decimal e o cálculo de porcentagem. Então, quando a gente for tirar uma porcentagem de um problema, a gente vai precisar saber isso aqui. Então, vocês vão resolver aí para mim a letra C e a letra B, certinho? E agora a gente vai passar aqui para o nosso conteúdo da questão 2. Aqui na questão 2 diz o seguinte: no início do ano, um aparelho de som custava R$ 980. Este mês, ele sofreu um aumento de 15%. Quanto passou a custar esse aparelho de som? Então, aqui, a gente vai precisar encontrar, quanto que 15% de 980 equivale e somar esse valor a 980 para a gente encontrar o valor total que esse aparelho de som custa após o aumento, certinho? E como a gente vai fazer isso? Lembra no começo da aula, que a gente falou que a gente vai fazer aí o cálculo de porcentagem utilizando-se de números decimais. Só que perceba que aqui eu não tenho nenhum número decimal, não aparentemente. Porém, lembra ali que eu ensinei como transformar uma porcentagem em um número decimal? É isso aí. Então a gente vai pegar esse 15% que está aqui e a gente vai transformar ele em uma fração, que vai ficar 15 centésimo, certinho? E esse 15 centésimo aqui, essa fração 15 centésimo, eu vou transformar ela em um número decimal, que vai ficar 0,15, certinho? Por que 0,15? Porque nós temos dois zeros, a nossa vírgula vai andar duas casas da direita para a esquerda. Se vai andar duas casas, eu vou pular o 5, vou pular o 1, boto a vírgula, aí eu tenho que colocar um zero. Então, 0,15. Então, 15% é a mesma coisa que 0,15. E esse 0,15 ele vai servir para quê para a gente, professor? Ele vai servir para a gente fazer o cálculo percentual, realizando através da multiplicação. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui 980 vezes 0,15. Tá? Então, a gente vai fazer essa multiplicação com o número inteiro e esse número decimal, que esse número decimal ele representa a mesma coisa que o 15%. Tá? Então, é como se a gente estivesse fazendo na calculadora, É como se a gente estivesse fazendo lá na calculadora, utilizando o símbolo de percentual, onde a gente ia colocar 980 vezes 15%. Aí a gente ia apertar no igual e a gente ia ter o resultado de quanto que vale 15% de 980. Só que aqui a gente vai fazer manualmente da forma tradicional na multiplicação, tá bom? Então vamos lá. Veja que aqui nós temos o quê? Nós temos 1, 2, 3 zeros. Eu vou multiplicar os 5 por eles 3. Então, simplesmente posso colocar aqui 1, 2, 3, 0. Porque 5 vezes 0 é 0, Então, 5 vezes 8, que a gente vai fazer agora, dá 40. A gente deixa o 0, sobra o 4 lá em cima. Aí, 5 vezes 9 é igual a 45, com 4 que foi 49. Agora a gente vai fazer com 1. Eu posso fazer a mesma coisa, Eu vou multiplicar o 1 por 3 zeros aqui em cima. Então, eu posso repetir o 0 3 vezes. 1, 2, 3. Ok? Agora eu faço 1 vezes 8, 8. 1 vezes 9, 9. Esse 0, eu poderia desconsiderar ele e já somar diretamente aqui esse valor, tá? Por quê? Porque se eu for fazer 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0 vezes 8 e 0 vezes 9, o resultado de tudo isso vai ser 0, Então, ele não vai acrescentar, não vai diferenciar nada aqui, ok? Muito bem. Então, agora vamos aqui somar esses dois valores. Eu vou baixar o 0, baixo o 0, baixo o 0, baixo o 0. Aqui eu tenho 9 mais 8, que vai dar 17. Eu deixo o 7. Vou subir o 1 lá em cima. Aí, 9 mais 1 é igual a 10, com 4 que tem aqui é igual a 14. Beleza, então aqui eu tenho o número 1.470.000, tá? Mas esse não é o nosso resultado. Por quê? Porque nós queremos 15% de 980, não? Beleza. Como fizemos uma multiplicação aqui com um número decimal, perceba que aqui nós temos o quê? Nós temos 4 algarismos, 4 algarismos após o quê? Após a vírgula.
Na multiplicação de número decimal, como nós vimos nas aulas anteriores, quando eu faço essa multiplicação, eu vou contar a quantidade de algarismos que tem após a vírgula, e essa quantidade de algarismos que tem atrás da vírgula, que aqui no caso é o número 4, o que eu vou fazer? Eu vou andar a minha vírgula da direita para a esquerda, a quantidade que foi determinada lá pela quantidade de algarismos que tem após a vírgula. Certinho? Isso significa que a minha vírgula ela vai andar 4 casas da direita para a esquerda. Isso significa que ela vai para 1, 2, 3, 4 e ela vai ficar bem aqui. Isso significa que eu posso desconsiderar esses zeros, porque eles estão depois da vírgula, e eu vou ter um resultado aqui de 147. Então, 15% de 980 é igual a 147. Só que essa não é minha resposta, porque não foi isso que a pergunta me pediu. A pergunta diz aqui, quanto passou a custar esse aparelho de som? Ou seja, quanto que passou a custar esse aparelho de som após ele ter esse aumento de 15%? E como é que eu vou descobrir isso? É só eu somar 980, 980 mais o 147, que é o valor que eu encontrei fazendo 15% de 480. Então, eu vou aqui, 7 mais 0, 7, 8 mais 4 é igual a 12, fica o 2 vai o 1, 9 mais 1, 10, com 1 que foi 11, certinho? Então, 1127. Então, isso significa o quê? Significa que esse aparelho de som, ele passou a custar, aqui a gente vai colocar em símbolo de real, aqui que representa a moeda, ele passou a custar R$ 1.127 após o aumento de 15%, beleza? Então veja aqui, que eu fiz aí a multiplicação, utilizando-se dos números decimais para encontrar esse percentual que seria o aumento que esse som sofreu no seu preço. Então ele custava R$ 980, ele teve um aumento de 15%. Esse aumento de 15% seria igual a quê? Seria igual a R$ 147. Aí, somando esse aumento com o valor inicial dele, nós temos o valor atual em R$ 1.127. Ok? Deu para entender certinho? Muito bem. Então, eu fiz aqui a questão 2 com vocês e a questão 3 fica aí para vocês realizarem e estarem mandando para mim, tá? A número 3 simplesmente pergunta aqui. Um pintor já pintou 85% da superfície de uma parede. A parede toda tem 16,8 metros quadrados de superfície. Quantos metros quadrados da parede já foram pintados? Então, vocês vão fazer o quê? Eu vou iniciar aqui com vocês e vocês vão terminar aí, tá? Aqui, simplesmente, vocês vão pegar 85%. E vão transformar ele em quê? Em uma fração, que ficaria 85 sobre 100, certinho? E depois vocês vão transformar essa fração em um número decimal, que no caso aqui ia ficar 0,85, certinho? Então, a partir daqui, vocês vão fazer lá a multiplicação, Vocês vão multiplicar 16,8, tá? 16,8 vezes 0,85, vocês botam 0 aqui, e através dessa multiplicação vocês vão encontrar aí, quanto que vale 85% da parede já pintada, que é a pergunta aqui da questão A. Quantos metros quadrados da parede já foram pintados? Já foi pintado 85%, só que você precisa descobrir para mim quanto que 85% vale de 16,8, que é o total dessa parede, certinho? E a pergunta B pergunta o seguinte: quantos metros quadrados ainda restam para pintar? Aqui é muito fácil. Se você encontrou a quantidade que já foi pintada, é só você subtrair o que já foi pintado do total. Aí a diferença que sobrar é o quê? É quanto falta para pintar, certinho? Então essa aqui eu deixo com vocês, porque agora a gente vai aí para o nosso exemplo que temos aqui mais abaixo. Muito bem, galera. Agora a gente vai vir aqui, para essa questão que nós temos aqui. Calcule o valor da expressão numérica
Beleza, professor, como que eu vou calcular 3% de 250 mais 7% de 150 menos 4% de 90? Muito simples, nós temos aqui uma expressão numérica. E o que a gente já aprendeu sobre expressão numérica? Nós aprendemos que a expressão numérica ela segue uma linha de raciocínio, né, ali de regra básica para eu fazer a resolução. Primeiramente, o que eu vou fazer aqui no caso dessa expressão numérica? Eu vou fazer a resolução de tudo que está dentro do parênteses. Então, eu vou resolver esse aqui, depois eu vou resolver esse aqui e depois eu vou resolver esse aqui. Aí eles vão ficar aqui os resultados aqui embaixo e depois eu vou resolver os resultados lá embaixo para encontrar o nosso resultado final, certinho? Muito bem, e agora a gente vai resolver aqui 3% de 250%. Como é que eu faço para descobrir aí, né, o resultado de 3% de 250%? É aquilo que a gente fez anteriormente. Eu vou pegar 3%, né? Eu vou colocar aqui 3 centésimos. 3 centésimos vai ser a mesma coisa que 0,03. Muito bem. Isso significa que 3% de 250% é a mesma coisa que 0,03 vezes 250, certinho? Mas, agora eu vou aqui para o meu próximo parênteses, certinho? Então, 7% vai ser a mesma coisa que 7 centésimos. 7 centésimos é a mesma coisa que 0,07. Então, isso aqui, né, 7% de 150%, eu posso representar 0,07 vezes 150. Muito bem. Aí aqui menos, abre parênteses, aqui em 4% de 90. Como a gente vai fazer? 4% é a mesma coisa que 4 centésimos, correto? E 4 centésimos é a mesma coisa que 0,04. Então, 4% de 90% eu posso representar aqui em 0,04 vezes 90. Muito bem, fecha parênteses. Veja agora aqui que ficou muito mais fácil para eu resolver. Por quê? Porque eu tenho aqui, né, 3 multiplicações dentro dos parênteses de número decimal com número inteiro. Então, a gente vai fazer a resolução de cada um deles. Vou começar aqui por essa aqui. 250 vezes 0,03. Aí eu posso colocar aqui vírgula 00. Muito bem. Vamos resolver isso aqui. O 3 eu vou multiplicar ele pelo zero quantas vezes? 3 vezes. Então, simplesmente eu posso repetir o zero 3 vezes aqui. 3 vezes 5, 15. Deixo 5, vai o 1. 3 vezes 2 é igual a 6, com 1 que foi, dá 7. Muito bem. Veja que agora eu tenho aqui 0 e eu tenho 0 novamente. Se eu multiplicar esses dois números, esses zeros aqui pelos números lá em cima, eu vou ter o quê? Eu vou ter 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, eu posso desconsiderar, terminar a multiplicação por aqui. E como que eu vou continuar? Eu tenho aqui 4 algarismos após a vírgula. Se eu tenho 4 algarismos após a vírgula, então eu posso andar a minha vírgula da direita para a esquerda 4 vezes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4. Então, a minha vírgula vai ficar aqui entre o 7 e o 5. Então, 0,03 vezes 250 é igual a 7,5. Muito bem. Mas, agora vamos resolver aqui 0,07 vezes 150. Vamos fazer aqui embaixo. Então, temos aqui 150 vezes 0,07. Então, posso colocar vírgula 00. Muito bom. Então, aqui, 7 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Repito 0 3 vezes. Muito bem. 7 vezes 5, 35. Vou deixar o 5, vai subir o 3. 7 vezes 1, 7. Com 3 que foi, 10. Beleza. Eu tenho aqui 105 mil. Mesma coisa, eu tenho aqui 0 e 0. Se eu multiplicar pelos números lá em cima, eu vou ter simplesmente zeros aqui, o que não vai alterar em nada o resultado desses 105 mil, correto? Muito bem. Agora eu vou finalizar transformando esse resultado em um número decimal.
Isso significa que eu posso ir aqui direto, né, para minha finalização, onde eu tenho o quê? Eu tenho 4 algarismos após a vírgula, né? Se eu tenho 4 algarismos após a vírgula, isso significa que a minha vírgula pode andar 4 casas da direita para a esquerda. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, minha vírgula vai ficar aqui entre o 0 e o 5. Isso significa que 0,07 vezes 150 é a mesma coisa que 10,5, tá? Aí aqui menos. Vamos fazer agora 0,04 vezes 90. Beleza, vamos lá. 90 vezes 0,04. Vou colocar aqui, vírgula 00. Muito bom. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Aí lá, 4 vezes 9, 36. Então, colocamos aqui 36. Aqui mesmo caso, eu posso desconsiderar esses dois zeros, tá? E ficar com esse resultado. Porque multiplicando lá pelo número de cima, né? 0 vezes 90 e 0 vezes 90, eu vou ter 0 e 0. Então, posso ficar com esse resultado de 36.000. E agora eu vou aplicar aqui a minha regrinha dos algarismos. Então, eu tenho aqui 4 algarismos após a minha vírgula. Quantidade de algarismos após a vírgula, eu ando a minha vírgula da direita para a esquerda a essa quantidade que os algarismos determinaram. Então, se eu tenho 4 algarismos, a minha vírgula vai andar 1, 2, 3, 4 casas. Vai ficar aqui entre o 3 e o 6. Significa que 0,04 vezes 90 é igual a 3,6. Muito bem, eu eliminei aqui meus parênteses e agora eu tenho aqui os resultados de cada uma dessas continhas que tinha aqui dentro do parênteses. E agora eu posso resolver aqui, né, o mais ou menos na ordem que aparece. Então eu vou resolver um de cada vez para ficar mais fácil para a gente. Então eu vou pegar aqui 10,5 mais 7,5. 5 mais 5, 10, deixa o 0, vai o 1. 7 mais 1 é igual a 8. E o 1 simplesmente vamos abaixar. Então, vamos descer a nossa vírgula, que é uma soma, né? Simplesmente desço a vírgula. Temos aqui 18. Então, 7,5 mais 10,5 é igual a 18, menos 3,6. Muito bem, agora eu vou fazer aqui 18 menos 3,6. Coloco a vírgula, um zero aqui e vamos fazer a nossa subtração. 6 menos 0, não dá para tirar 6 de 0, então eu vou emprestar. O meu 8 vira um 7 e eu vou emprestar 1 para cá. Esse meu 0 se transforma num 10, certinho? 10 menos 6 é igual a 4, 7 menos 3 é igual a 4, aí eu deixo a minha vírgula aqui e simplesmente baixo 1. Então, o resultado aqui é 14,4, certinho? Então, o resultado aqui de 3% de 250 mais 7% de 150 menos 4% de 90 é igual a 14,4, certinho? Então, bem simples aí de fazer esse cálculo. E vocês vão fazer aqui a questão 4 letras A e B para mim. 51% de 3.340 e 120% de 2.500. Lembra aqui que lá em cima eu fiz, né, no comecinho da aula, eu fiz aqui como transformar, né, um percentual maior assim em fração e em número decimal. Então você vai fazer a mesma coisa com esse 120% que eu fiz lá com 150% para poder encontrar o número decimal que você vai multiplicar por 2.500. Beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje, aí com percentual com números decimais, né? Foi bem legal que a gente viu aí várias coisas que a gente estudou nas aulas anteriores, fração, como transformar uma fração em número decimal, como transformar uma porcentagem em uma fração, e nós vimos aí a correlação também entre o número percentual e o número fracionário. Então a gente viu aí que esses três pontos da matemática estão super interligados e que pode ajudar a gente aí a facilitar a nossa vida ao correr atrás de um cálculo. Certinho, galera? É isso aí. Já vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui, clica ali no botão de inscreva-se e torne-se aí mais um aluno aqui da sala de aula do professor Rubens Machado. Certinho?
sem mais nada a dizer, vejo você na próxima aula. Tchau, tchau!